Olá. Obrigado, Rubinho. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um aulão do projeto do Unirio Teatro Musicado. Meu nome é Maria Dantas, eu sou aluna da Unirio e do projeto Unirio Teatro Musicado. A gente está com esse projeto que envolve aulão, lives, está tudo lá no nosso Instagram, então segue lá a gente no Instagram. Tem os espetáculos antigos do Unirio Teatro Musicado no nosso canal no YouTube também. Nossos aulões e lives que passaram estão parte lá no Instagram e sempre lá no YouTube. Então vão lá, se inscrevam. Eu vou deixar aqui no chat tudinho para vocês não perderem nada. Bom, sobre o aulão de hoje, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone desligados por motivos de ruído, enfim. Mas teremos as partes das perguntas e dúvidas e eu peço que vocês coloquem o nome no chat que eu vou anotando e aí, quando eu falava, a pessoa vai e abre o microfone, faz a pergunta. Se tiver algum problema com o microfone tá ruim, bota a pergunta lá que eu dou um jeito de ler, a gente lê e vai ser tudo respondido aqui. Bom, hoje a aula é com o Alexei, maravilhoso esse professor, que eu estou morrendo de saudade. Então, eu vou deixar a palavra com ele. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer, então, ao projeto Unirio Teatro Musicado, ao Rubinho. É uma honra estar fazendo parte aqui desse projeto com vocês. Estou muito feliz. Quero agradecer a presença de todos também. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre as origens do sapateado americano. Então, eu vou falar sobre o que veio antes do sapateado. Eu não vou falar hoje, eu não vou contar a história toda do sapateado. A gente vai entender hoje, então, um pouco das influências que deram origem ao sapateado. E, então, se a gente vai falar sobre as influências das origens do sapateado, a gente vai estar automaticamente falando também sobre as origens do jazz, ou seja, sobre as origens da cultura norte-americana de forma geral. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Foi, né? Bem, então, como eu disse, a gente vai falar sobre as origens do sapateado americano, e a informação mais básica que a gente tem normalmente sobre as origens do sapateado é de que ele é uma mistura de danças irlandesas com danças africanas, o que não está errado, está certo. Mas apesar dessa forte influência irlandesa, o sapateado americano, ele nasceu nas ruas de Nova York com o povo negro, e ele tem influências diretas das danças afro-americanas do século XIX. Daquela época. E é sobre um pouquinho sobre essas danças que a gente vai falar hoje, e sobre tudo que veio sobre essas influências. Então, a aula de hoje vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte, então, eu vou falar um pouco sobre as danças afro-americanas. A segunda parte, a gente vai entender um pouco como que a Irlanda se introduziu ali na história dos Estados Unidos, para ajudar a dar origem ao sapateado. E a terceira parte, a gente vai ver, então, essa mistura da Irlanda com os Estados Unidos. Bem, para a gente entender de onde vinha os escravos, os africanos que foram escravizados e levaram para os Estados Unidos, a gente precisa entender que os Estados Unidos foi colonizado não só pela Inglaterra, ele foi colônia de diversos países, foi colônia britânica, francesa, espanhola, holandesa, dependendo da parte do país ou da época, ele foi colônia de diversos países. Isso fez, e cada um desses países tinha colônias em diversas regiões diferentes da África. Então, isso fez com que os Estados Unidos tivesse uma grande mistura, tanto de povos europeus, quanto de povos africanos. Justamente por
por ter sido colônia de diversos colonizadores, eles receberam escravos africanos escravizados de diversos lugares da África. Então, bem, aqui nesse mapa daqui que vocês estão vendo é o mapa da África dividido por regiões. Então, ali na parte vermelha, em região norte, a parte verde, região leste, a parte azul, região sul, a parte laranja, então a região oeste da África, e a parte amarela, a região central, ou centro-oeste. Em toda a América, a maior parte dos africanos que vieram para cá eram de origem da costa oeste africana e da costa central, centro-oeste ali. É a parte laranja, a parte amarela, perto do mar. Aqui no Brasil, inclusive, muitos vieram de onde hoje fica Angola, que é esse país aí mais ao sul, da parte amarela. Mas, se falando de Estados Unidos, basicamente toda a população de africanos que foram parar nos Estados Unidos era da costa oeste africana, que é essa parte aí, laranja. Então, aqui tem um mapa com os principais lugares de onde vinham os escravos na América toda. E aqui, então, a gente tem um mapa da África atual. Eu vou dar um zoom nesse mapa. Essa é a parte de onde vinha a maioria dos escravos que foram parar nos Estados Unidos. Dá um zoom maior. Então, os Estados Unidos receberam muitos africanos, principalmente de Senegal, Costa da Guiné, ali mais ao norte, também do Congo. Mas eu vou destacar aqui 3 povos que foram muito influentes para o nascimento da cultura norte-americana. Não só norte-americana, como também de diversos outros lugares da América. Então, esses 3 povos, os povos Achantes, ali onde hoje está Gana, povos Dao-menos, onde mais ou menos hoje fica o Benin, e os Yorubais, onde hoje fica a Nigéria. E desses 3 povos, eu vou destacar aqui o povo Dao-meno. E a gente vai entender melhor daqui a pouco por que eu vou destacar ele, por que eu estou destacando esse povo. Vamos para a próxima. Bem, em toda a América, as regiões que mais receberam, que mais tinham escravos durante o período colonial, foi a região sul dos Estados Unidos, que é essa que vocês estão vendo aí. A região do Caribe, na América Central, e o Brasil. Esses foram os 3 lugares da América que mais receberam escravos. Isso porque essas regiões tinham um solo fértil, então elas tinham muitas fazendas, e os senhores donos de fazenda acabaram adquirindo muita mão de obra escrava. E aqui nesse mapa, vocês podem ver, como eu havia falado, que os Estados Unidos foi colônia de diversos países. Então, nesse mapa aqui, vocês podem ver que essa parte marrom aí, no nordeste dos Estados Unidos, são os 13 territórios originais dos Estados Unidos depois que ele se tornou independente, então, que era colônia britânica antes. Essa parte pontilhada é o estado de Louisiana, que foi durante muito tempo de possessão francesa. Essa parte aí mais ao oeste, ao sul, foi durante muito tempo de possessão espanhola. Mas, além dessa divisão territorial, tem também a divisão temporal. A Louisiana, por exemplo, que é o estado que nós vamos falar mais aqui, ela não foi só possessão francesa. Ela foi boa parte do tempo de possessão francesa, no século XVIII, boa parte do século XVIII, possessão francesa. Depois passou por 36 anos de governo espanhol, até que em 1800 a França toma o território de volta. E em 1803, Napoleão, que era, na época estava governado por Napoleão vende o estado de Louisiana para os Estados Unidos. E Louisiana, então, passa a fazer parte dos Estados Unidos em 1803. Então, como vocês podem ver, além dessa divisão territorial, durante o tempo, os territórios foram mudando de colonizadores. E cada vez que mudava de colonizador, esses colonizadores traziam escravos, traziam pessoas da África de diversos locais diferentes. Por isso que houve uma mistura muito grande, então, tanto dos povos colonizadores brancos europeus, quanto dos africanos que foram escravizados. Bem, então o estado de Louisiana aqui vai ser muito importante para a gente, justamente por ele ter sido, durante muito tempo, de possessão francesa, os africanos que eram trazidos para serem escravizados ali,
a maioria era da região ali dos povos da Almena. E eles tiveram, então, muita influência na cultura que estava vindo a nascer, na cultura norte-americana que estava vindo a nascer, principalmente ali na cidade de Nova Orleans, que fica no litoral de Louisiana. Essa pontinha de litoral ali, no meio tem a cidade de Nova Orleans. Aqui é o estado de Louisiana atual. Aqui é o rio Mississippi. Então, o rio Mississippi é um dos maiores e mais importantes rios dos Estados Unidos. Foi através do rio que houve um desenvolvimento. O interior dos Estados Unidos pôde se desenvolver e aumentar e crescer o número de pessoas. Era através do rio que passavam muitas mercadorias, passavam muitas pessoas. Era através do rio que muitos escravos também eram levados. E mesmo depois da abolição da escravatura, foi através do rio que muitos negros que viviam no sul dos Estados Unidos se locomoveram para o restante do país, chegando ao norte do país. Então, o rio Mississippi foi um rio muito importante, é ainda, né, um rio muito importante e um dos maiores rios dos Estados Unidos. Inclusive, como vocês podem ver naquele outro mapa que vocês viram do estado de Louisiana, ele basicamente segue o percurso do rio. Vou voltar um pouquinho aqui só para vocês verem. Então, ele começa aqui estreito no litoral, vai crescendo. É basicamente o percurso do rio Mississippi. Ele era um rio muito importante. Foi através do rio que o interior dos Estados Unidos pôde crescer nesse pedaço. Bem, então vocês viram que o estado de Louisiana teve diversos colonizadores, consequentemente. Receberam africanos de diversas regiões diferentes. Isso fez então que houvesse uma grande mistura. E a cidade de Nova Orleans era a principal cidade, e é ainda a principal cidade do estado de Louisiana. Vamos falar um pouco agora, então, sobre a cidade de Nova Orleans. Nova Orleans, no século XIX, era uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos. Se não me engano, a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Tinha um dos maiores portos. Então, muita mercadoria chegava por lá. Muitas pessoas chegavam por lá. Era onde a maioria dos africanos escravizados chegavam. Eles chegavam todos, principalmente em Nova Orleans, para depois se espalhar para o resto do país. Então, Nova Orleans, né, durante esse tempo todo, ela foi a cidade dos Estados Unidos com a maior população negra em todo os Estados Unidos. Era uma cidade, então, multicultural, que recebia pessoas de diversos lugares diferentes, não só desses colonizadores que ficavam mudando no passar das décadas, como no mesmo ano, como era uma cidade importante que servia como base para chegar no restante do país, essa cidade recebia muitas pessoas o ano todo. Então, isso fez com que a cidade crescesse economicamente. Era uma cidade importante economicamente, importante por causa dos portos, das mercadorias e das pessoas que chegavam. E era uma cidade com uma grande quantidade de africanos escravizados que vinham de diversos lugares diferentes. Além de Nova Orleans ter sido de possessão francesa durante muito tempo, em 1804 acontece uma revolta no Haiti, que é um país ali do Caribe, na América Central, uma ilha. A revolta dos escravos, a revolta haitiana, que foi uma revolta foi a única revolta em toda a história da colônia, do período colonial, onde os escravos conseguiram tomar o poder. Então, essa revolução havia começado já no final do século XVIII. Em 1804, os escravos conseguem tomar o poder. Com isso, muitos senhores brancos, donos de fazendas do Haiti, fugiram em seus navios e levaram consigo muitos escravos dentro dos navios. E um dos principais lugares para onde eles fugiram era Nova Orleans. O Haiti também foi de possessão francesa, então ele também havia uma presença muito grande dos povos de origem dalmenas no Haiti. E durante esse tempo da Revolução Haitiana, Nova Orleans então recebeu muitos escravos de origem do Haiti que eram de origem dalmenas. Então, além de Nova Orleans já ter escravos de origem dalmena
por ter sido de possessão francesa, durante a Revolução Haitiana, receberam uma quantidade ainda maior. E foi através dos povos, não menos, que nasceu a religião voodoo, que é muito presente tanto no Haiti quanto em Nova Orleans. Bem, então vimos um pouco sobre as origens, de onde vinham os africanos escravizados, mais ou menos. Vocês viram que eles vieram de diversos lugares. Eu dei uma importância ali para os povos da menos, mas na verdade eles diversos povos diferentes que foram parar nos Estados Unidos, principalmente Nova Orleans. A gente viu então a importância do estado de Louisiana, como ela foi governada por diversos colonizadores diferentes. Isso fazia com que toda vez que o estado de Louisiana mudava de colonizador, os escravos que viviam lá, eles eram obrigados a ter uma nova cultura, uma nova língua, uma nova religião. Então, isso tudo influenciou muito nessa mistura que depois veio a se tornar a cultura norte-americana. Então, teve uma mistura de religião, uma mistura de línguas, uma mistura de culturas, tanto da Europa quanto da África. E, inclusive de outros lugares, mas é que teve uma presença muito grande da Europa e da África. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo agora. Vamos falar sobre o Ato Negro de 1740. Em 1739, acontece uma rebelião no Carolina do Sul, no estado de Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Essa rebelião foi a maior rebelião da história das colônias britânicas. Isso acabou fazendo com que, em 1740, surgisse, então, o Ato Negro de 1740, onde uma das principais proibições desse ato foi a proibição do uso de instrumentos musicais pelos escravos. Existe um texto de um blog de uma jornalista chamada Sinara Menezes, e nesse texto que ela escreveu, o título do texto é Por que os Estados Unidos não têm batucada? Então, ela explica isso. Como eu havia falado, a América inteira, as 3 regiões que mais receberam, que mais tiveram escravos na América, foi tudo os Estados Unidos, o Caribe e o Brasil. E não coincidentemente, essas 3 regiões são as regiões cuja música e a dança foi muito forte e se espalhou para o resto do mundo, influenciou muita coisa no mundo todo. E isso se deve justamente a essa grande presença africana nessas 3 regiões, que é tudo os Estados Unidos, Caribe e Brasil. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, dentre diversos estilos, nós temos o samba, que é muito tocado, muito ouvido no resto do mundo. No Caribe, também, dentre diversos estilos, nós temos, por exemplo, o reggae. E nos Estados Unidos, o principal influência musical para o mundo, e que influenciou depois diversos outros estilos que veio a nascer depois, como o rock, até a música pop atual, foi o jazz. Nessa foto daí, são instrumentos brasileiros de origem africana, como a tabaque, a gogô, xequerê. E existe então, como eu falei, essas 3 regiões, dos Estados Unidos, Caribe e Brasil, tem uma forte presença musical, mas há uma semelhança entre a música brasileira e caribenha que se diferencia da música americana. E é justamente o uso de instrumentos musicais. Os instrumentos de percussão de origem africana, o ritmo é um elemento muito presente na música africana. Isso passou para cá, para a América. Então, as músicas aqui brasileiras e caribenhas possuem muito forte a presença de instrumentos de percussão de origem africana. E nos Estados Unidos isso não pôde acontecer devido a essa proibição. Isso fez com que, então, como o elemento rítmico sempre foi muito forte, isso fez com que esse elemento rítmico passasse para o corpo dos escravos, que é a única coisa que sobrou para eles, né? Então, com o Ato Negro de 1740, com essa proibição de instrumentos musicais, fez com que as percussões corporais, as batidas de pés no chão
batidas de palmas, até mesmo a voz, se desenvolvesse mais nos Estados Unidos, ajudando então a dar origem ao sapateado americano. E outros estilos também, como o rambone, que é um estilo de música do sul dos Estados Unidos, justamente, que usa muita percussão corporal. Bem, vou falar agora sobre algumas das principais influências, principais características que deram influências ao nascimento, tanto do jazz, como, na verdade, ao nascimento da cultura norte-americana, de forma geral, da música norte-americana, depois viria a ser o jazz. Então, uma das principais características é a religião. E das religiões, nós vamos destacar aqui, então, a religião católica, trazida pelos colonizadores latinos, como a França e a Espanha, a religião protestante, trazida pelos colonizadores britânicos, e as religiões de matriz africana, principalmente o voodoo, que tem origem lá nos povos da Umena. Essas três religiões foi bastante presentes, porque os escravos de Louisiana eram obrigados a seguir, quando foi de possessão francesa, eles eram obrigados a ser católicos, mas eles não deixaram de lado as religiões que eles já tinham antes de vir para a América. E então o voodoo ficou muito presente. O voodoo acabou acabou se misturando com o catolicismo, mas o voodoo era muito presente em Louisiana. E depois que Louisiana passou a fazer parte dos Estados Unidos, a religião protestante também ficou muito forte, marcante na cultura americana. Bem, então falamos sobre as religiões, a religião católica, trazida pelos colonizadores latinos, a religião protestante, colonizadores britânicos, as religiões de matriz africana, como o voodoo, principalmente. Vou falar então agora sobre a canção de trabalho. A canção de trabalho é quando a pessoa escravizada canta enquanto trabalhava. Era muito comum, então, nos Estados Unidos, os escravos cantarem enquanto trabalhavam. Daqui a pouco eu vou passar aqui um vídeo. Esse vídeo é o começo de um documentário que fala sobre canções de trabalho. Esse documentário foi feito por um folclorista chamado Bruce Jackson, e ele escreveu um livro sobre canção de trabalho, e ele diz que já era comum na África os africanos cantarem enquanto trabalhavam, e que depois que eles foram escravizados, então eles levaram consigo essa característica para os Estados Unidos. Mas há uma diferença. Enquanto que na África eles cantavam como uma forma de entretenimento, uma forma de passar o tempo, na América isso tornou uma questão de sobrevivência. Era comum, quando algum escravo trabalhava menos que outro, o capataz castigar esse escravo que estivesse achando que estivesse trabalhando menos que o outro. Então, ao cantar, todos os escravos cantavam juntos e eles trabalhavam no pulso da música juntos ao mesmo tempo, fazendo com que todos eles trabalhassem, fazendo com que ninguém trabalhasse mais ou menos do que o outro. Então, todos trabalhavam juntos ao mesmo tempo, na pulsação da música. Isso era bastante comum nos Estados Unidos. Inclusive, hoje em dia não existe mais a canção de trabalho, mas na década de 60 do século 20 ainda era possível encontrar a canção de trabalho. E foi justamente nessa época, em 1966, que esse documentário que eu vou mostrar agora foi feito. Esse documentário foi feito numa prisão no Texas, uma prisão de negros, onde os prisioneiros eram obrigados a trabalhar. E lá, então, vocês vão ver no vídeo essa tal canção de trabalho. Deixa eu... Mas eu tenho que sair daqui.
Então, só um minuto. I remember when I first came in prison, boss would let Seu microfone tá... Isso. Pronto. Peraí. Tirar o volume daqui, pronto. Então, ali, eu só mostrei o comecinho do documentário. O documentário tem 30 minutos, ali eu mostrei os 30 segundos iniciais do documentário. Então, vocês podem ver como era essa questão de trabalhar no pulso da música, e todos trabalhavam, então, ao mesmo tempo. Então, falamos sobre... tem que voltar aqui, né? Falamos sobre as religiões católica, protestante, principalmente a religião católica, protestante, o voodoo. Falamos sobre, então, a canção de trabalho. Vou falar agora, então, sobre as marchas de fanfarra. Era muito comum no século XIX, em Nova Orleans, a presença de várias bandas, bandas militares ou marchas de fanfarra, em momentos festivos, em várias ocasiões. E era muito comum a presença de negros tocando nessas bandas. As marchas de fanfarras têm origem nas bandas militares na França, lá na época de Napoleão. E isso se tornou muito presente em Louisiana, Nova Orleans. Inclusive, os negros também trabalharam como soldados no século XIX. Inclusive, na Guerra Civil, havia muita presença de negros e soldados, como soldados. E eles então aprenderam a tocar instrumentos de origem europeia. E isso fez com que, então, os instrumentos de origem europeia fossem algo muito presente na música que estava virando a nascer. Por isso, então, o jazz ele não tem instrumentos de origem africana, devido àquela proibição lá do Ato Negro de 1740, mas tem muita presença de instrumentos de origem europeia, como piano, baixo, bateria. E ali no início havia muita presença dos instrumentos de metais, como o trompete de Louis Armstrong. Nessa foto daí, à esquerda, é uma banda já de jazz, mais recente, de 1910, em Nova York. Então, falamos das religiões, falamos da canção de trabalho, falamos das marchas de fanfarra. Vou falar agora, então, das danças afro-americanas, as principais danças afro-americanas que deram origem não só ao sapateado, como ao jazz, e é a base da cultura americana que estava nascendo. Bem, nós temos aqui, eu vou mostrar também daqui a pouco mais alguns vídeos. Nós temos aqui os ring shoot, que são danças que eram feitas de origem religiosa, né, que eram feitas nos cultos. Então, havia muita batida de pé no chão, batida de palma. A dança era feita em círculos. E o ring shoot foi muito importante para a música protestante, negra protestante, que estava nascendo nos Estados Unidos depois. Foi muito influente para essa música, quando Nova Orleans começou a fazer parte dos Estados Unidos. Começaram, então, as igrejas protestantes começaram a crescer.
E os negros começaram a fazer parte dessas igrejas protestantes e levaram consigo essa música que tinha muita influência no Ringshut, que era essa dança que era usada mais em cultos religiosos de origem africana. Nós temos a Juba Dance. A Juba Dance. A Juba é uma palavra muito comum na África, em diversos locais da África. Inclusive, a capital do Sudão do Sul é o nome de um rio que passa pela Etiópia, pela Somália. Mas nos Estados Unidos do século XIX, Juba era uma dança de origem africana, muito presente. Inclusive, tem um sapateador, nós vamos falar sobre ele mais tarde, né, nessa aula aqui, que se chama Master Juba, e o nome dele vinha justamente por causa da dança Juba. Então, esse sapateador Master Juba, na verdade, já tinha outras influências, como a dança irlandesa e outras danças afro-americanas, mas a característica principal dele era a Juba Dance. Por isso, então, ele era chamado de Master Juba. Nós temos aqui o Cakewalk. Cakewalk era uma dança, também lá do século XIX, no sul, muito presente no sul dos Estados Unidos, onde os escravos imitavam o jeito de andar da aristocracia branca, e os senhores brancos gostavam de assistir os escravos dançando e faziam competições de danças entre eles, e onde o melhor dançarino ganhava um bolo de presente. Daí vem o nome Cakewalk. E temos a dança Buck and Wing, que no começo era a dança Buck, a dança Wing, depois acabou se tornando uma coisa só, a dança Buck and Wing. E a Buck and Wing é talvez a dança mais próxima que nós temos aqui, tanto do sapateado quanto das danças swings da era do jazz ali de 1920. São essas danças precursoras do sapateado e das danças jazz, swing. Inclusive, na Buck Dance, já era possível encontrar um passo sapateado chamado shuffle, já era possível encontrar o shuffle nas danças Buck. Inclusive, o Bill Bojangles, que é um sapateador muito importante para a história do sapateado. Inclusive, o Dia Internacional do Sapateado é em homenagem ao nascimento dele. Ele nasceu em 1878. A palavra tap dance só veio a começar a aparecer lá por volta de 1910. Então, quando ele nasceu, não tinha essa palavra tap dance, e ele se dizia um buck dancer. Então, esse Bojangles, que foi talvez um dos mais importantes sapateadores da história do sapateado, ele, no começo, não se dizia tap dancer, essa palavra estava se formando, ele se dizia um buck dancer. Para vocês verem, então, como já estava, a dança buck estava já perto do que viria se tornar o sapateado. Então, eu vou mostrar como essa aula aqui é sobre dança, e como a dança é uma arte visual, no caso do sapateado é auditiva também, né? Mas como a dança é uma arte visual, eu acho importante vocês verem pelo menos um pouquinho de algum vídeo que demonstra essas danças, só para ter uma ideia de como elas eram feitas. Então, eu vou mostrar 3 vídeos agora. Eu vou do Ringshut, do Cakewalk, do Buck and Wing. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um dos 3 vídeos, depois a gente vai direto para os vídeos. Os Ringshut, esse vídeo que eu vou mostrar, é de um grupo que se originou na década de 80, que buscava justamente resgatar essa dança e essa música, esse estilo de dança e música que já havia morrido, já havia se transformado, na verdade, em outros estilos. E na década de 80 é como se fosse um grupo folclórico, né, lá nos Estados Unidos. Ele busca resgatar esse estilo de dança e música do Ringshut, e é um grupo bem importante para isso. Eles receberam vários prêmios e homenagens por causa disso. Então vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver que é algo bem próximo do que era feito lá no século XIX. Nenhum vídeo é daquela época, porque naquela época não tinha vídeo, né? Mas vocês vão ver que esse grupo é bem importante. Então, é algo bem próximo do que da dança que era feita na época da escravidão. Esse é o vídeo do Ringshut que eu vou mostrar. O vídeo do Cakewalk é um filme, na verdade, de 1905. Então, produzido pela primeira indústria cinematográfica dos Estados Unidos, que se chamava Biograph Company. Então, era uma indústria cinematográfica de pessoas brancas,
E naquela época não se fazia filme como hoje em dia, né, contando uma história grande de 2 horas. Eram coisas curtas. A novidade era a imagem em movimento. Então vocês vão ver o vídeo é bem curtinho e é um dos primeiros vídeos é um dos primeiros filmagens que se tem de pessoas negras dançando, em 1905. Existe algumas mais antigas, mas assim, é uma das primeiras. Então temos, falei do Ring Shoot, do Cakewalk, e o vídeo do Buck and Wing que eu vou mostrar é de um professor universitário, do Duke University. Ele vai falar um pouco sobre as danças e vai demonstrar um pouco como eram essas danças, Buck and Wing. Ele fala também da dança Jig, Buck and Wing e a Jig. A Jig também é outra dança, está ali no meio da Buck and Wing, parecida. Existe o Irish Jig, que é a dança irlandesa, mas nos Estados Unidos, no século XIX, no sul dos Estados Unidos, quando a dança Jig era essa dança também afro-americana, aí parente do Buck and Wing. Vamos lá para os vídeos, então. Vamos aí. Isso aqui é dos Ring Shoot. Eu vou desligar o meu microfone e ligar o... Así, un minuto. Aumenta um pouquinho ali do YouTube. Ah, sí.
Agora eu vou mostrar o cakewalk. O cakewalk não tem som. O 1905 não tinha som, é só a imagem. Hi, I'm Tommy DeFrance, a professor of African and African American Studies in dance here at Duke University. And today I wanted to talk about African American social dances and how they emerged from this sort of trilogy of dance forms that came about in the 19th century. So Black social dances in the Americas, we have to remember, have really had huge influence the world over. And they developed after the Middle Passage when African Americans had to figure out ways to kind of be outside of the controlling eye of the clergy. A lot of these dances were forms that were restricted by white slaveholders who were really only interested in dances that were easily identified as being Christian movement. So there are three kinds of dances that emerged in the 19th century that become very important. And these are buck dances, wing dances, and jigs. So buck dances were forms that were very, very percussive and weighted down into the foot. Buck dances, lots of weight down in the foot, energy. All these dances are about rhythm and percussion. Now, wing dances are really important and have a lot more kind of visibility in the 20th century and into the 21st century. Wing dances are dances where you literally flap parts of your body like as if they were wings. So these are all the dances that kind of get down here like this with the knees. You might have seen these dances or done some dances like this, but also with the arms. So you see how a wing dance, maybe 150 years later, can become part of maybe popping. The third form that emerged in the 19th century were called jigs. Jigs are dances that had lots and lots of energy and lots of velocity. So jigs, put jig and a wing together, you get something that we might recognize as footwork. Or something we might recognize as a Charleston, or the Kid and Play. Or if we just go back to the wing, we get something you might have known or heard of as being something like the butterfly. So these dances really have the same kind of root from the 19th century, and that's Black social dances. I'm Tommy DeFrance. Produced by Duke University. Então, vocês viram um pouquinho do. Não sei se o Ring Shoot deu pra. Ah, tem que mudar o microfone. Peraí. Pronto. E abaixar o do computador também. Pronto. Agora sim. Tá. Agora sim, acho que deu certo. Bem, eu não tenho mais muitos vídeos, não tem mais vídeo não. São esses vídeos que eu tenho para mostrar.
Então, vocês viram um pouquinho, não sei se o Ring Shoot deu para ouvir direito, acho que estava baixinho, né? Mas a gente viu vimos sobre o Ring Shoot, a Juba Dance não tem vídeo, mas falamos sobre a Juba Dance, Cakewalk, Boca no Ink. Então, fazendo um resumo, vimos que os Estados Unidos recebeu influências diversas, tanto de diversos lugares, tanto da Europa quanto da África, foi colonizado por diversos países diferentes, consequentemente, diversos africanos de diversos lugares diferentes foram parar nos Estados Unidos. Nós vimos a importância de Louisiana e Nova Orleans. Nova Orleans era uma cidade muito grande, cosmopolita, poliglota, multicultural. Vimos sobre algumas das principais influências para o nascimento da cultura norte-americana, como as religiões, principalmente católica, protestante e o voodoo. Vimos sobre a canção de trabalho, marchas de fanfarra, toda essa mistura aconteceu. Começaram a surgir, então, essas danças, que são chamadas de danças afro-americanas, como Ring Shoot, Juba Dance, Cakewalk, Buck and Wing, que foram muito, muito presentes. Então, os percussores tanto do sapateado americano quanto da dança jazz, que viria a nascer. A próxima. Vou falar agora, então, sobre a Congo Square. Congo Square foi um terreno, um espaço em Nova Orleans, onde houve muito encontro de pessoas escravizadas. Como Nova Orleans foi de possessão, Louisiana, né, foi de possessão francesa durante muito tempo, e como a França era um país católico, os escravos que viviam lá eram obrigados a também ser católicos. Mas isso fez com que, em 1724, a França cria o código chamado Código Negro, onde os escravos de Louisiana tinham algumas regalias em comparação com os escravos do restante dos Estados Unidos. Como, por exemplo, o direito de ficar com um filho pequeno, ou o direito de se casar. E como, então, a França era católica, e os escravos também eram obrigados a ser católicos, aos domingos, os escravos não trabalhavam em Louisiana. Isso fez com que, aos domingos, houvesse, principalmente nesse lugar chamado Congo Square, houvesse muitos encontros. Lá havia muita troca de mercadoria, havia muitos cultos religiosos, principalmente o voodoo era bastante presente na Congo Square, e havia muita música e muita dança. Então, e com isso, inclusive até com as trocas de mercadorias, aconteceu até os escravos, poucos escravos, conseguiam dinheiro suficiente para comprar a própria liberdade. Isso aconteceu no século XIX. Então, a Congo Square, assim como aqui no Brasil, o samba tem um endereço específico de nascimento, apesar de ter recebido influências diversas da Bahia e da África, existe considerado que o samba nasceu na primeira favela do Rio de Janeiro, fica aqui perto de onde eu estou, perto da região ali da Estácio de Sá. Então, assim como o samba tem um endereço específico, apesar de ter diversas influências, o jazz, apesar também de ter diversas influências, também tem um endereço específico lá em Nova Orleans, que é a Congo Square. Então, a Congo Square foi muito importante, foi o local onde toda essa mistura pôde acontecer. Então, vários escravos se encontravam de diversas origens, e toda essa mistura pôde acontecer. No começo, Congo Square ficava afastado da cidade de Nova Orleans, mas, de acordo com os anos foram passando, a cidade foi crescendo. E a cidade foi chegando perto de Nova Orleans. Então, muitas pessoas brancas também, muitas pessoas brancas, como curiosidade, assistiam de vez em quando, presenciavam as músicas, a dança, os cultos que aconteciam na Congo Square. Claro que não, de uma forma de segregacionista, não participativa, mas como uma forma de curiosidade.
Isso fez com que houvesse, então, uma mistura muito grande, tanto entre os escravos, depois também com a presença da população branca que vivia perto. Então, a Congo Square, hoje em dia, essa aqui é a Congo Square hoje em dia. Aqui tem uma escultura, então, aí lá que homenageia os africanos, o povo escravizado lá que frequentava a Congo Square. A Congo Square fica dentro de um parque chamado Parque Louis Armstrong, que é Louis Armstrong, o principal músico de jazz que nasceu em Nova Orleans. Dentro desse parque, então, até hoje existe lá a Congo Square. Ela foi muito presente desde o século XVIII até depois da abolição da escravatura. Ela foi muito importante para o desenvolvimento da música e da dança. Bem, então agora estamos na nossa segunda parte da aula, onde eu vou entrar, a gente vai entender agora um pouco como que a Irlanda se introduziu, então, nessa história toda dos Estados Unidos. Eu não vou falar muito aqui sobre as danças irlandesas em si. Mas eu coloquei aqui aí em cima à direita algumas das principais danças irlandesas que foram influentes do nascimento do sapateado americano, como a Ron-Piper, Irish Jig, Lancashire Clog e a dança Hill. A Irish Jig, por exemplo, era a Irish Jig, os camponeses irlandeses usavam sapatos grossos de madeira para se proteger do frio. E daí, então, começou a surgir essa dança de batidas de pés no chão. E a Irish Jig é uma dança bem antiga, de vários séculos. E uma coisa curiosa é que ela se diferencia ali da Lancashire Clog, que era uma dança da região de Lancashire. Já, na verdade, no período já mais recente, na Revolução Industrial, onde os trabalhadores de minas, que trabalhavam nas minas de carvão, usavam sapatos de sola grossa para se proteger do chão quente, ao contrário do Irish Jig, que era para se proteger do frio. Mas ambos tinham sapatos de solas grossas que batiam os pés no chão e formaram essa música. Então, essas são algumas das principais danças irlandesas. A Lancashire Clog, na verdade, já é uma dança do norte da Inglaterra, mas que foram muito importantes e influentes para o surgimento do sapateado lá nos Estados Unidos. Então, vou falar, a minha segunda parte aqui vai ser para falar sobre contar um pouco da história da Irlanda e ver como que ela se introduziu nos Estados Unidos. Eu vou começar nossa história aqui, então, no ano de 1536, porque em 1517 acontece a Reforma Protestante, a história com Lutero lá na Alemanha, onde ele tenta fazer uma reforma na Igreja Católica, dando origem à religião protestante. Daí, então, em 1536, a Inglaterra, o rei Henrique VIII da Inglaterra, oficializa a religião anglicana como sendo a religião oficial da Inglaterra. Isso fez com que a relação da Inglaterra com a Irlanda, que já não era boa, ficasse cada vez pior. A partir daí, a situação da Irlanda só foi piorando cada vez mais. Então, a Inglaterra e a Irlanda já não se davam bem já há séculos antes. Mas a partir daí, então, houve muitas guerras religiosas, muitas guerras de possessão de terra, muitos conflitos religiosos, de posses de terra, nos anos e nos séculos seguintes. Não vou contar tudo aqui o que aconteceu, eu vou dar destaque só a alguns momentos, como esse cara aí do lado esquerdo, que se chama Oliver Cromwell. Ele é considerado pela maioria, pelos irlandeses até hoje, como um dos maiores monstros que a Irlanda já teve. Oliver Cromwell foi um militar, um líder político na Inglaterra, inglês. Em 1649 termina a Guerra Civil, uma guerra civil lá na Inglaterra. E nessa guerra, Oliver estava lutando nessa guerra, ele ganha a guerra, e os irlandeses estavam no lado de quem perdeu. Isso fez com que o Oliver Cromwell castigasse os irlandeses
de uma forma completamente brutal, onde basicamente metade da população ou foi morta ou foi escravizada. Então, nesse período, quando Oliver Cromwell estava no poder, muitos irlandeses foram levados como escravos para as colônias britânicas, como a Austrália, Ilha dos Barbados e até mesmo a América. Muitos irlandeses foram levados como escravos. Mas é importante dizer aqui que nos Estados Unidos tem algumas pessoas que tentam diminuir o movimento negro, falando que, tá vendo, os irlandeses também foram escravizados e não estão reivindicando direito. Mas esse período de escravidão dos irlandeses foi um período muito menor, foi por cerca de 10 anos, bem diferente da escravidão africana e com uma quantidade muito menor de gente. Então, o reflexo que a gente tem hoje em dia é bem diferente. Mas o que eu quero que vocês entendam, vejam aqui, é que a situação da Irlanda não era nada boa em relação à Inglaterra. A Irlanda, nessa época, era o país mais pobre da Europa, de toda a Europa, era um dos países mais pobres do mundo. Ela é considerada a primeira colônia da Inglaterra, então ela não usufruía do poder da Inglaterra, muito pelo contrário, ela era sugada pela Inglaterra. E o povo irlandês, então, sofria muito, era muito pobre, era uma população agrícola que vivia basicamente do que plantava. E quando chegou ali no final do século XVIII e século XIX, início do século XIX, eles basicamente apenas plantavam batata. E a gente vai ver ali por que a batata é tão importante para a gente aqui. Apesar de ter alguns respiros, como a Revolução Irlandesa de 1798, que acabou não dando certo, e como a presença dessa pessoa aí da direita, que se chama Daniel O'Connell. Daniel O'Connell foi considerado uma das pessoas mais importantes da história da Irlanda. Ele era um pacifista. Ele conseguiu entrar no parlamento britânico naquela época. Irlandês não podia entrar no parlamento britânico, né? Ele conseguiu na década de 1820, conseguindo então vários avanços para a Irlanda. Mas apesar disso, o povo irlandês ainda era muito pobre, muito massacrado, pagava altos impostos para a Inglaterra, não tinha muitas opções de comida, então eles viviam basicamente apenas de batata. Nessa foto aí à esquerda, embaixo, é a Rainha Vitória, né, a Rainha da Inglaterra do século XIX. Foi justamente no período que ela governou, que foi o período mais próspero do Império Britânico. Foi o período onde o Império Britânico foi o maior império da história da humanidade, que tinha colônias nos 5 continentes. E mesmo diante de toda essa riqueza, a Irlanda era completamente devastada. Nessa foto aí, nesse desenho aí do meio, está representando a chamada Lei dos Milho. Foi uma lei que a Inglaterra criou para proteger os produtos internos, taxando os produtos que vinham de fora. Mas eles taxavam também os produtos que vinham da Irlanda, e a Irlanda basicamente só comercializava com a Inglaterra. Isso fez com que a situação dos irlandeses ficasse cada vez pior. E esse desenho da direita está representando os imigrantes irlandeses. Então, devido a toda essa precariedade da qualidade de vida e das condições com que os irlandeses viviam, muitos irlandeses saíam do país em busca de uma nova vida, principalmente eles iam buscar uma nova vida, principalmente no nordeste dos Estados Unidos, principalmente nas cidades de Boston, Filadélfia e Nova York. Então, desde o século XVIII, muitos irlandeses saíam da Irlanda e iam para o Nordeste americano. Bem, mas apesar de toda essa pobreza, de todo esse sofrimento do povo irlandês, nada foi tão pior, tão ruim, quanto a grande fome que viria a surgir no ano de 1845, que durou de 1845 até 1849. A grande fome irlandesa, na verdade, a Irlanda passou por 3 grandes processos de grande fome. Esse é o terceiro processo de grande fome da Irlanda. Mas quando a gente fala sobre a grande fome, a gente está se referindo a essa terceira grande fome, porque ela foi a pior de todas, com certeza. Isso aconteceu porque uma praga que provavelmente veio dos Estados Unidos, ironicamente, nos navios que iam da Inglaterra para os Estados Unidos,
eles trouxeram uma praga que devastou as plantações de batata da Irlanda. Essa praga atingiu, não atingiu só a Irlanda, atingiu vários países da Europa, mas nada foi tão devastador e tão horrível quanto o que aconteceu na Irlanda. Isso porque, como eu havia falado, os irlandeses não tinham condições de comprar nenhum outro alimento, só tinham condições de comer o que produziam, e eles basicamente apenas produziam batata. Batata era basicamente a única fonte de alimento dos irlandeses. E com essa praga, mais de 75% das plantações de batatas foram perdidas, isso fez com que então surgisse essa chamada Grande Fome da Irlanda, que foi de 1845 até 1849. Até hoje, a população da Irlanda não chegou ao número de pessoas que existiam antes da Grande Fome. A população da Irlanda, em 1845, era de 8 milhões de pessoas. Hoje em dia, em 2020, é de 6 milhões de pessoas. Então, quase 200 anos depois, a população da Irlanda não conseguiu atingir o nível que tinha antes da Grande Fome. Mesmo enquanto todos os países da Europa a população cresceu de lá para cá, a Irlanda é a única que diminuiu. Até hoje não conseguiu atingir os 8 milhões de pessoas que existiam antes. Então, com a Grande Fome, milhões de pessoas morreram e milhões de pessoas saíram da Irlanda em busca de uma nova vida, principalmente nos Estados Unidos. Mas assim como até hoje acontece quando há uma imigração em massa, então, houve uma imigração em massa da Irlanda para os Estados Unidos durante esses 4 anos. Muitos, de repente, Nova York e as outras cidades lá do Nordeste dos Estados Unidos, de repente, receberam uma quantidade gigantesca de irlandeses. E já havia uma quantidade significativa nessas cidades de irlandeses, porque, como eu havia falado, os irlandeses saíam do país desde lá do século XVIII, então já havia uma presença significativa de irlandeses nessas cidades. Mas, nesses 4 anos, a quantidade de irlandeses que chegou foi muito grande, de repente. Então, como até hoje acontece em países que recebem uma quantidade muito grande de imigrantes, o país que está recebendo esses imigrantes não gostam de receber os imigrantes. Então, quando os irlandeses chegaram nos Estados Unidos, eles foram muito mal recebidos. Naquela época, as grandes cidades lá, principalmente Nova York, tinha muita pobreza, tinha muita violência, e os irlandeses foram taxados como culpados da pobreza, culpados pela violência. Então, os nativos americanos não gostavam de receber os irlandeses. Bem, aqui tem uma escultura em Dublin, na capital da Irlanda, em homenageia as vítimas da Grande Fome da Irlanda. Eu esqueci de falar só que quando Daniel O'Connell, quando eu falei de Daniel O'Connell, que era aquele pacifista irlandês que conseguiu entrar no Parlamento Britânico, a estátua que vocês tinham visto lá era uma estátua aqui. Essa estátua ela fica na principal rua de Dublin, que é a capital da Irlanda, e a rua se chama Daniel O'Connell, para vocês verem como ele foi uma pessoa importante para a história da Irlanda. Bem, então falamos da Grande Fome. Ali a gente viu as esculturas em Dublin, e aqui são esculturas nos Estados Unidos, que homenageiam os imigrantes irlandeses. Vocês verem como foi uma presença muito marcante, a presença dos irlandeses no século XIX, nos Estados Unidos foi uma presença muito marcante. Então ali tem esculturas em Boston, na Filadélfia e em Nova York. Essa escultura aí de Nova York, ela está representando como era o solo da Irlanda naquela época. Fica ali no downtown, Manhattan, mais ou menos perto ali do World Trade Center hoje. E essa escultura fica ali justamente porque era ali no downtown de Manhattan, onde os imigrantes chegavam naquela época. É importante. Então, como eu havia dito, os irlandeses, quando chegaram em Nova York, foram muito mal recebidos. Havia nos jornais, nas páginas onde você procura emprego, era muito comum haver algo escrito como irlandês não. Então, por exemplo, falava precisa-se de cozinheiro, irlandês não.
Então, muitos nativos americanos não queriam ter funcionários irlandeses. Eles, a vida deles, quando chegaram nos Estados Unidos, não foi nada fácil. Então, aqui nós temos uma imagem, uma pintura de 1853. E vocês podem ver esse prédio redondo aí à esquerda, chama Clinton, Castelo de Clinton. Era por onde a maioria dos imigrantes desembarcavam. Ele fica ali, ele existe até hoje, fica lá no downtown de Manhattan. Então, nessa região de Manhattan, era onde os imigrantes todos chegavam e uma quantidade gigantesca de imigrantes irlandeses. Aqui nós temos um desenho da ilha de Manhattan. Então, ali, vocês podem ver ali embaixo à esquerda, tem o tal Castelo de Clinton lá que eu falei. Era onde os imigrantes tinham que passar quando chegavam. Essa imagem daí, na verdade, já é um pouco mais recente, ela já é de 1873, então já existia ali a ponte de Brooklyn. E um pouco depois disso, quando eles construíram a Estátua da Liberdade, os imigrantes começaram a desembarcar na Long Island, né, se não me engano, que é uma ilha que tem perto da Estátua da Liberdade. E é uma ilha bem famosa por ter recebido uma quantidade muito grande de imigrantes durante o final do século XIX e começo do século XX. Mas, antes disso, na época lá da Grande Fome, era no downtown de Manhattan que os irlandeses desembarcavam. E perto de um bairro que nós vamos falar daqui a pouco. Então, essa imagem daqui também é uma imagem mais recente, é uma imagem de 1900, no bairro Little Italy. E por que eu estou falando aqui do Little Italy? Porque lá onde hoje em dia fica o Little Italy e o Chinatown, mais ou menos por ali, havia um bairro em Nova York, que na verdade é considerada a primeira favela da América, chamada Five Points. Então vocês podem ter uma proximidade razoável ali do downtown. Os irlandeses já chegavam ali, muitos já iam direto para o Five Points. Five Points é uma região ali, né, vocês estão vendo aí no mapa, onde antes de ser Five Points, ali era um lago. Esse lago acabou sendo aterrado, só que ele foi mal aterrado. Isso fez com que houvesse um cheiro ruim constante na região. Então as pessoas que moravam ali começaram a sair dali. E quem passou a morar nessa região chamada de Five Points, foram justamente as pessoas que não tinham para onde ir. Ou seja, os negros e os imigrantes. Principalmente os imigrantes irlandeses. Nessa época, metade da população de Nova York ou era negra ou era irlandesa. E mais da metade da população de Five Points era irlandesa, era de imigrante irlandês. Bem, os Estados... Então, já estamos agora na nossa terceira parte da aula, terceira e última parte. Entramos nos Estados Unidos de novo. Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. E depois da independência americana, as ideias abolicionistas começaram a crescer. Até que em 1799, em Nova York, surge uma lei onde diz que todo filho de escravo, depois que completasse 28 anos de idade, seria livre. Então, em 1827, começaram a aparecer, na verdade, começaram a aparecer, então, africanos livres, descendentes de africanos, os escravos começaram a ficar livres. E na década de 1830, então, em Nova York virou um centro ativista abolicionista internacional. Por isso, então, muitos negros começaram a mudar, a ir para Nova York. Havia muitos escravos fugitivos do Sul, foram para Nova York, ou escravos que conseguiram, de alguma forma, alguma liberdade, iam para Nova York. Por isso, Nova York, então, começou a crescer, começou a ter um grande número de negros, e muitos deles, como não tinham para onde ir, como depois que ficaram livres, ficaram abandonados, né, não tinham o que fazer, muitos foram morar em Five Points. Então, Five Points é considerada a primeira favela da América,
era um dos lugares mais pobres do mundo e é também considerado como o maior índice de criminalidade no mundo na época. Vou mostrar agora algumas imagens de Five Points daquela época, só para vocês terem uma ideia. Então, a população a qualidade de vida era completamente precária. Havia muita violência, havia muitas gangues. Inclusive, tem um filme chamado Gangues de Nova York, do Scorsese. Nesse filme, ele retrata justamente Five Points. E, inclusive, o Leonardo DiCaprio faz parte do filme, e ele faz papel de descendente irlandês. Vocês verem, a presença irlandesa lá era muito grande. Inclusive, nesse filme, tem um momento do filme onde o Leonardo DiCaprio entra dentro de um salão de dança. É chamado salão de dança, mas era tipo um bar, uma taberna, né, que vendia bebida alcoólica, que as pessoas iam para beber. E nesse bar, salão, nessa taberna, havia muita música, muita dança. Aí tem um momento que o Leonardo DiCaprio entra num salão desse e tem uma pessoa dançando ao fundo, algo que lembra o Sapateado. E essa cena é uma homenagem que o Scorsese faz justamente para o Master Juba, quem nós vamos falar daqui a pouco. Ele começou a vida dançando nesses salões em Five Points, Master Juba. Então, vou continuar as imagens aqui. As imagens de Five Points. Você vê, às vezes, muitas pessoas moravam em quartos pequenos, uma quantidade muito grande de pessoas moravam num espaço muito pequeno, e às vezes eram pessoas que nem eram da mesma família, eram pessoas de diversas famílias diferentes, no mesmo local. Então, o local, Five Points, foi uma região realmente muito pobre, uma qualidade de vida muito baixa. Aqui tem um quadro de Five Points pintado. E aqui, então, tem um outro quadro pintado pelo pintor chamado George Catlin. Esse quadro é de 1827 e ele está agora no Metropolitan, no museu lá de Nova York. Mas esse pintor, ele era um pintor branco que não vivia em Five Points. Então, nesse quadro, vocês podem perceber como a população que não morava em Five Points, como a população de Nova York que não morava em Five Points, enxergava a população de Five Points. Então, enxergava como um lugar completamente caótico, cheio, com muita gente, sujo, com lama. Vocês podem ver que tem uma grande presença de pessoas negras, mas havia também muita presença de irlandês, descendente de irlandês. E essa pessoa aí do meio de Cartola também, nessa época, foi quando começou o turismo em favela, que existe até hoje. Vários europeus ricos viajavam para, por exemplo, os Estados Unidos e visitavam a favela de Five Points, acompanhados de policiais. E uma dessas pessoas que visitou Five Points foi um grande escritor escritor inglês chamado Charles Dickens. Charles Dickens, ele visitou os Estados Unidos, ele visitou várias cidades dos Estados Unidos em 1842, por um tempo grande, por vários meses. E ele visitou Nova York e visitou Five Points. Charles Dickens é famoso, as suas obras, os seus livros, ele retrata a pobreza londrina. Muitas das suas obras ele retrata a pobreza londrina. E ele ficou bastante impressionado quando viu a pobreza de Five Points. Ele, inclusive, diz, no momento que ele diz que os porcos que viviam lá, vocês podem ver que tem uns porcos aqui, né? Era comum ter porco no caminho. A qualidade de vida dos porcos que viviam lá era melhor do que a qualidade de vida das pessoas que viviam lá. Charles Dickens, ele então passou um tempo grande nos Estados Unidos. Quando ele voltou, ele escreveu o chamado American Notes, que onde ele conta sobre a viagem dele nos Estados Unidos. E ele conta também sobre a experiência dele em Five Points. E lá em Five Points, ele chega a visitar o salão de dança que o Master Juba dançava. E ele viu o Master Juba dançando, escreveu sobre o Master Juba. Ele ficou muito impressionado com o Master Juba. Ele disse que nunca tinha havido nada na vida dele.
ele é considerado um dos maiores dançarinos que as pessoas já tivessem visto. Ele ficou muito impressionado com o Master Juba, escreveu sobre ele, e tem, então, tem isso nesse American Note, essa viagem de Charles Dickens para Five Points. Então, vocês podem ver, Five Points, então, tinha uma presença muito grande de negros, uma presença muito grande de irlandês, e isso fez com que essa mistura das danças de origem afro-americanas que vinham lá do sul dos Estados Unidos pudesse se misturar com as danças de origem irlandesa, que era muito presente em Five Points. Vou falar agora, então, sobre Minstrel Show. Minstrel Show é considerado a primeira forma de teatro genuinamente americana. Ela nasceu... quem é considerado a primeira pessoa... A principal característica do Minstrel Show são os blackface, ou cara pintada, que era quando pessoas brancas pintavam suas caras de preto para fingirem que era negro e fazer piada com isso. Então, era um espetáculo altamente racista, preconceituoso, mas onde havia muitas sketches cômicas e também havia muita música e muita dança. Então, no Minstrel Show, as pessoas brancas imitavam a música e a dança dos negros de forma estereotipada, mas isso fez com que houvesse um interesse, uma busca dos brancos pela cultura negra. E isso fez com que essa mistura também acontecesse dentro dos Minstrel Show. No começo, o Minstrel Show era feito apenas pessoas brancas, mas depois os negros também passaram a fazer parte do Minstrel Show, pintando a cara de preto, mesmo sendo negro. A primeira pessoa que é considerada a utilizar a blackface foi uma pessoa chamada John Durang, que era justamente um irlandês. E ele talvez tenha feito isso em 1789. Mas o Minstrel Show só veio mesmo a tornar muito famoso depois de um espetáculo muito importante que ficou muito presente na cultura americana, feito em 1829 por um cara chamado Thomas Rice, e esse espetáculo se chamava Jump Jim Crow. Então, o Jump Jim Crow, depois desse espetáculo, é que o Minstrel Show realmente começou a crescer muito nos Estados Unidos, tornando, então, a principal forma de entretenimento americana dessas décadas do século XIX, ali de 1830 até, basicamente, 1880, quando o vaudeville começou a crescer. Durante esse tempo, o Minstrel Show era a principal forma de entretenimento em todos os Estados Unidos, não só em Nova York. E isso se deve muito ao espetáculo Jump Jim Crow, de 1829, feito pelo Thomas Rice. Ele elevou o nível artístico, ele era também descendente de irlandês, também utilizava da dança irlandesa. Mas o Jump Jim Crow era carregado de preconceito, carregado do negro estereotipado. Então, essa forma de teatro, que era altamente preconceituosa, ficou bastante presente na cultura americana. Mesmo depois que o vaudeville cresceu e o Minstrel Show diminuiu, o Minstrel Show não acabou, ele só foi cair mesmo em desuso na década de 50 do século XX, com o crescimento das organizações negras ali, que veio culminar depois com Martin Luther King, lá na década de 60. Mas até a década de 50 do século XX, era comum assistir, tanto nos teatros, quanto nos cinemas, quanto na televisão, pessoas de blackface, desses espetáculos de Minstrel Show. Inclusive, o filme que é considerado o primeiro filme falado da história, que é o Cantor de Jazz, o ator principal usa o blackface, e ele usa o blackface em vários outros filmes. Há muitos filmes da década de 30, 40, 50. Inclusive desenhos animados, onde é utilizado o blackface. Jump Jim Crow, então, para vocês verem como o Jump Jim Crow ficou marcado na história americana. O Jump Jim Crow é de 1829, né? Esse espetáculo, o Jim, esse personagem Jim, ele ficou muito famoso
E depois que o Thomas Rice fez o espetáculo de Jumping Growl, muitas outras pessoas fizeram espetáculos com esse mesmo personagem, chamado Jim. Então, por isso que ele ficou tão presente, porque não foi só pelo Thomas Rice. Depois o personagem ficou famoso, ele foi utilizado por diversas outras pessoas com o passar dos anos. Por isso ele ficou tão marcado e presente na cultura americana. Então, esse espetáculo nasceu em 1829, quando houve a abolição da escravatura nos Estados Unidos, em 1865. Surgiram umas leis, principalmente no sul dos Estados Unidos, umas leis segregacionistas, que foram chamadas, apelidadas de leis Jump Jim Crow, justamente. Essas leis, essas famosas leis segregacionistas, talvez vocês já devam ter ouvido falar, onde existia lugar para branco e lugar para negro, principalmente no sul dos Estados Unidos. Existia, por exemplo, escola para branco, escola para negro. No século XX, existia ônibus onde lugar para negro, lugar para branco nos ônibus. Bebedouro para negro, bebedouro para branco. Então, em vários lugares dos Estados Unidos houve muita dessa segregação. Até a década de 60 do século XX. Então, por 100 anos, as leis do Jump Jim Crow, chamadas leis Jump Jim Crow segregacionistas, duraram desde a abolição da escravatura, da década de 60 de 1800, até a década de 60 de 1900. Então, foram 100 anos de leis Jump Jim Crow. Vocês verem como o Jim Crow ficou marcado na cultura americana. E então, nessa foto aqui que vocês estão vendo, para vocês verem, à esquerda é a figura original do Jump Jim Crow. À direita é um personagem de um desenho da Disney, Dumbo. No final do filme do Dumbo, aparece esse personagem aí. Que é justamente um corvo. O Jump Jim, eu não falei, né? Jump Jim Crow. Jim, então, é o nome do personagem. Jump Crow seria um corvo saltitante. Justamente comparando a pessoa negra a um corvo. E no desenho do Dumbo da Disney, no final do filme, aparece esse personagem aí, que é justamente um corvo. Mas aí nessa foto aí, ele está fazendo uma pose parecida com a pose lá do original do Jump Jim Crow, né? Então, para vocês verem como o Jump Crow continuou presente na cultura americana. O desenho do Dumbo é da década de 40, do século XX. E aí, no meio, é o famoso clipe mais recente, né? Eu acho que é de 2018. O clipe se chama This is America. É do Donald Glover, o nome desse cara aí. Ele é o cantor, ator, diretor. Ele produziu esse clipe. E nesse momento aí do clipe, ele está fazendo uma pose que dizem ser, que remete ao Jump Jim Crow. Justamente, isso é uma forma, no clipe, é uma crítica que ele faz à sociedade americana atual. Então, vocês podem ver como o Jump Jim Crow ficou presente em toda a cultura americana, até hoje em dia. Aqui tem alguns cartazes de espetáculos de Minstrel Show. Inclusive, alguns desses cartazes já são mais de 1900, são até mais recentes. Porque o Minstrel Show continuou durante um século, mais de um século. Tem mais cartazes para vocês verem como o negro era retratado naquela época e durante todas as décadas seguintes. Muitas vezes era retratado como pessoa preguiçosa ou uma pessoa boba, burra. Então, estamos chegando então no final da nossa aula. Vamos falar sobre o Master Juba, de quem eu já comentei aqui na aula. Master Juba, então, ele nasceu em 1825, já como homem livre, em Nova York. E ele começou a dançar na adolescência, nesses salões de danças que havia em Five Points. Ele morava em Five Points. Então, ele dançava num salão, tinha um salão famoso, né, em Five Points, que se chamava Almack's Dance Hall, que é justamente o salão onde o Charles Dickens foi e viu o Master Juba dançar. Ele dançava nesse salão. E em pouco tempo ele começou a fazer parte do Minstrel Show. Ele talvez seja a primeira pessoa negra a fazer parte de uma. Ele foi a primeira pessoa negra a fazer parte de uma trupe branca de Minstrel Show. E isso aconteceu
ele começar a fazer parte dessa companhia branca de minstrel show, ele pintava a cara de preto para fingir que era uma pessoa branca que se fingia de... Então ele era uma pessoa negra que pintava a cara de preto para fingir que era uma pessoa branca que estava se fingindo de negro. E assim ele entrou para uma trupe branca de minstrel show. Mas ele começou a ficar famoso mesmo antes disso, porque era comum já naquela época e depois no século XX também, era comum haver muitas competições de danças nas ruas. Então ele fazia essas competições de danças. Ele começou a ficar muito famoso quando ele ganhou a competição de um dançarino que era considerado o melhor dançarino na época, chamado John Diamond. Quando ele venceu, era um irlandês, justamente. Esse dançarino era irlandês, já trazia consigo as danças irlandesas. Ambos já misturavam uma dança, um estilo de dança com a outra, com o estilo de dança irlandesa com as danças afro-americanas. Então, depois que ele venceu esse John Diamond, uma dessas competições, ele começou a ficar muito famoso. Então, depois disso, ele entrou para uma companhia de minstrel e começou a fazer muito sucesso dentro do minstrel show. Mas o auge dele mesmo foi em 1848, quando ele fez uma turnê na Europa, chegando a se apresentar para a rainha da Inglaterra. Então, ele ficou muito famoso lá. Inclusive, o nome dele verdadeiro é William Heinlein. Ele era conhecido como Master Juba por conta da dança Juba lá nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos ele era conhecido como Master Juba. Mas na Inglaterra ele ficou conhecido como Boss Juba. Isso porque, como eu havia dito, Charles Dickens escreveu American Notes, que é aquele caderno de anotações que ele fez da viagem dele para os Estados Unidos. Nesse caderno ele fala sobre Master Juba. Então, quando ele publicou esse American Notes, as pessoas da Inglaterra já tinham ouvido falar sobre Master Juba. E o Charles Dickens, ele tinha um pseudônimo, e o pseudônimo dele era Boz, justamente. Então, o Charles Dickens se chamava de Boz. Então, quando o Master Juba chegou na Inglaterra, as pessoas diziam, esse é o Juba do Boz, o Juba de quem o Boz falou tão bem, e a gente quer ver. Então, por isso que ele ficou conhecido como Boz Juba. O nome verdadeiro dele, então, é William Heinlein. Nos Estados Unidos, ele ficou conhecido como Master Juba. Na Inglaterra, ele ficou conhecido como Boz Juba. Bem, mas apesar de toda essa fama que ele teve tido uma fama rápida e crescente, ele acabou morrendo jovem, provavelmente de desnutrição e de excesso de trabalho. Não se sabe, na verdade, não se sabe exatamente o ano que ele morreu, provavelmente foi ali em 1852, então ele estaria ali com 27 anos. Mas apesar dessa vida curta, foi uma vida com muita fama, e ele é considerado o principal dançarino do século XIX, um dos mais influentes do seu tempo. E é considerado também o avô do sapateado americano, porque ele já misturava, então, essa dança Juba, outras danças afro que vinham lá do sul dos Estados Unidos, afro-americanas, com a dança irlandesa, que era muito presente lá no bairro de Five Points, em Nova York. Bem, aqui nós temos um desenho do Master Juba, e esse último desenho daqui é quando Charles Dickens escreveu American Notes. Ele tinha um ilustrador que fazia algumas ilustrações nesses cadernos sobre a viagem do Charles Dickens. E essa imagem aí, então, está no livro do Charles Dickens, feita pelo ilustrador chamado Daniel MacLise. Então, essa pessoa aí no meio é o Master Juba, provavelmente naquele salão de dança, o Walmart Dance Hall, em Five Points. E uma daquelas duas pessoas ali atrás de cartola é o Charles Dickens. Bem, então, quero agradecer muito a presença de todos. Essa aula, então, foi sobre a origem do sapateado americano. Então, a partir dali, ele estava começando a nascer. Vocês viram que ele tem uma influência muito forte da base da cultura norte-americana, que veio a ser o jazz.
com todas aquelas danças que a gente viu, aquelas influências religiosas, influências da canção de trabalho, religiões, as marchas de fanfarra, tudo isso ajudou a nascer a base da cultura norte-americana. Depois, quando foi para Nova York, se juntou, então, com a presença massiva irlandesa que existia lá. E dali, principalmente dentro do Minstrel Show, porque o Minstrel Show o Minstrel Show não era só em Nova York, ele se espalhou para os Estados Unidos inteiro, então o sapateado, o que estava vindo a se tornar o sapateado, pôde se espalhar também para outros cantos dos Estados Unidos. Ali no final do século XIX, então, começava a surgir essa dança que a gente chama agora de tap dance. Muito obrigada, então vou dar a palavra para a Maria. Nossa, incrível! Uhul! Muito bom! Ai, muito incrível. Eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa. Tô vendo aqui no chat as pessoas elogiando muito. Muito bom. Aí, ó, Rubinho elogiando também. Fala, Rubinho, pode falar. Na verdade, é uma grande aula, né? Uma explicação bem técnica, muito bem ilustrado, com os vídeos, imagens, né? Tudo começa com uma história, né? E o sapateado hoje é uma coisa tão difundida, principalmente no teatro musical americano, né? A gente de vez em quando usa. Eu adoro usar sapateado nos meus espetáculos. Sou um fã de sapateado. Não sei se eu falei com o Alexei, só uma curiosidade. Eu cheguei a fazer uma aula em Nova York com o Savion Glover. Cheguei a falar com você sobre isso? Não, acho que não. Eu tenho foto, para não dizer, mas ele dava o que a gente chama, nos Estados Unidos, de uma aula para principiantes. Aí tinha velhinha, tinha velhinho, porque ele não dá aula para adiantado, entendeu? E nessa época eu estava com a Amália. A gente foi para Nova York, né? Viajava muito com a Amália para Nova York e tive essa experiência de ter uma aula com o Savion Glover. Eu adoro sapateado, foi uma aula maravilhosa, muito bacana, e legal é que isso fica registrado também aqui, né, no Unirio Teatro Musicado, para as pessoas assistirem, porque tem muita gente que assiste depois também. Isso é um dado muito, muito bacana. Tem gente que não assiste de noite, aí depois, daqui a 3, 4 semanas, vê a quantidade de gente que assistiu. Fica no Só YouTube, então, né? Hein? Fica no YouTube? Fica. A aula? Fica no YouTube. Ele demora um dia, parece, eu não sei direito. E aí fica gravado. Sim, o pessoal do Balé Cultura está falando, sim, fica gravado tudinho. Olha aí, o pessoal está fazendo Agora eu tô vendo o chat. Mas, Alexei, muito obrigado. Foi muito boa a aula, adorei. Acho que todo mundo que estava assistindo adorou. Maria, que é sapateadora também, deve ter ficado felicíssima. Sapateadora ainda não, né? O Pinho tá exagerando. Calma aí. Sapateador, vai ser sapateador na festa. Isso. Mas é isso, querido. Abri aqui para te dar os parabéns. Obrigado pela participação. E muito foi uma obrigado aula pela oportunidade também. Isso. Muito obrigado, Rubinho. Olha, o Rubinho falou. Aqui, eu vou colocar aqui do lado as redes sociais de novo, que tem o nosso canal lá do YouTube, que vai ficar essa aula lá registradíssima. Eu quero lembrar também para vocês que a gente está com o Outubro Rosa, que está acabando agora, no sábado. A gente está fazendo postagem de quinta a domingo, então pode voltar nas postagens lá, ver o que a gente está trazendo conteúdo muito legal. E vai até sábado, né? Agora a gente se despede do Outubro Rosa, mas a gente não vai deixar de exaltar as mulheres no teatro musical, não, tá? Nunca. Quero agradecer muito, Alexei. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer deixar alguma pergunta? Agora ou nunca, como eu sempre falo aqui na live. Eu queria muito agradecer ao Alexei. Eu tenho uma dúvida. Pronto, chegou. Pode falar, vontade. Só para não dizer que eu não perguntei nada, eu tenho uma dúvida, talvez, se não sabe a resposta, tudo bem, mas sobre a chapinha em si do sapato. Tem alguma explicação de
quando que começaram a integrar essa chapinha para fazer mais ruído, não sei. É sobre isso mesmo. Ela começou a surgir, mas quando a palavra tap dance começou a surgir também, foi ali no início do século XX, justamente ali dentro do vaudeville, na verdade não se sabe exatamente quando começou, foi aos poucos, mas no século XX tinha chamado Ziegfeld Follies, o Ziegfeld era um grande produtor de musicais da Broadway no início do século XX, e ele é famoso também pelo surgimento da chamada dos chorus lines. Então, ali nessa época, talvez tenha começado a surgir as chapinhas com sapateado. Mas foi em 1921, se não me engano, com uma peça chamada Shuffle Along, que isso começou a se difundir ainda mais. O tap dance e os sapatos com chapinhas se difundiram muito pela fama da peça chamada Shuffle Along, que foi em 1921, mas já existia antes disso. Inclusive, também, lá na Inglaterra, também, eu acho que já, talvez o Lancashire Clog, agora eu não sei qual daquelas danças, também já haviam começado a colocar a chapinha. Não a chapinha como a gente conhece hoje, né? Mas também já havia botar placa de metal, né, no sapato. Obrigado, arrasou. Gente, o Alexei, ele sabe tudo. Ele estuda muito, ele é muito maravilhoso. Meu Deus! Ai, que saudade daquelas marcações de coreografia. Também. Ai, que saudade. Então aqui, então, em nome do projeto, eu quero agradecer muito essa aula maravilhosa. Graças a Deus vai ficar registrada para a gente. Agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente. É muito importante. Eu vou posso colocar os vídeos lá no grupo para todo mundo? Pode. Vou colocar os vídeos lá no grupo. E é isso, gente. Vou deixar as considerações finais para o Alex. Vai lá. Eu quero agradecer muito a todos vocês, o Rubinho, toda a equipe da Unirio. Quero também parabenizar, porque a Unirio Teatro Musicado, esse projeto online, desde que a pandemia começou, a Unirio tem feito muitas coisas muito interessantes durante todos esses meses de pandemia. Tem muitas palestras, muitos esses aulões, tem muitas entrevistas. Agora, outubro, tem o Outubro Rosa. Então, é bom vocês seguirem lá as redes sociais da Unirio, que tem muita coisa interessante acontecendo. Eu não falei também que o sapateado ficou muito famoso internacionalmente, depois, lá na década de 30, 40, 50, por causa dos filmes musicais, né? E nos filmes musicais, essa segregação racial que existia desde lá do século XIX continuou acontecendo. Então, a maioria, eu quero deixar claro aqui, é que o sapateado nasceu e principalmente se desenvolveu principalmente com o povo negro nas ruas de Nova York. E quando o Hollywood começou a fazer os musicais, a grande maioria das estrelas eram estrelas brancas, que foi quem ficou, as estrelas que ficaram internacionalmente famosas. Mas havia muitas pessoas negras que não puderam ter a mesma fama das pessoas brancas naquela época, mas que fizeram parte da história do sapateado, que ajudaram a crescer. Não tô querendo dizer que os sapateadores dos filmes eram menores ou maiores. Só estou dizendo que houve essa segregação e que demorou para os sapateadores negros serem reconhecidos. É só isso. Muito obrigado a todos. Né? É isso aí. Muito obrigada, gente. Beijo, boa noite. E é isso. Muito, muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Diana. Eu estou vendo aqui Diana, Vanja, Maria, as pessoas que estou vendo aqui.